Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Senhor Deus, que Tu sejas glorificado na pregação dessa noite, Senhor. Que a Tua verdade seja exposta ao coração do Teu povo. E que a Tua graça, Senhor Deus, venha sobre nós mais uma vez e nos transforme, para que sejamos cada vez mais semelhantes a Ti, Senhor. Portanto, toma os nossos corações em Tuas mãos nesta noite e transforma-o, Senhor, conforme a Tua vontade. Inclina-o para o bem que Tu tens nos feito, para o compromisso, Senhor Deus, da Tua aliança, para o amor pactual que somente aqueles cujo Teu Santo Espírito habita podem, Senhor Deus, dirimir e diferenciar de tudo o mais que experimentam no seu dia a dia. Portanto, o Senhor Deus nos ilumina a mente e que o Teu Santo Espírito nos faça ver toda a Tua verdade e que nos arrependamos, Senhor, se não tivermos vivido como Tu ordenaste, e arrependidos, passemos a viver conforme Te apraz. Para o Teu louvor, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós já afirmamos anteriormente, a oração é a mais sublime atividade da alma humana. É a mais extraordinária atividade que o nosso espírito pode praticar. E em consequência disso, e ao mesmo tempo, serve também como um teste acerca da verdadeira condição espiritual em que nos encontramos. Lloyd Jones dizia que nada existe que seja capaz de revelar tão bem a condição espiritual de um homem que a sua vida de oração. Qualquer outra coisa que fizermos nessa vida, completa ele. Será mais fácil que orar. E por que Lloyd Jones chegou a essa conclusão, meus irmãos? Porque a oração é o teste final da qualidade de vida espiritual de um homem. Porque ainda que ele possa falar com os seus semelhantes sem nenhum tipo de embaraço, todavia aquele que teme e ama ao Senhor, não é assim quando se dirige a Ele por meio da oração. E aí vejam que uma das características que mais saltam aos olhos a respeito da vida de pessoas piedosas é justamente o tempo que elas dedicavam para orar. Orar, meus irmãos, não é apenas a mais sublime atividade da alma humana, é também o mais profundo teste a que pode ser submetida a nossa condição espiritual, quanto à sua autenticidade. Porque quanto mais piedoso for o homem, mais tempo ele se dedicará na oração. Mais tempo ele se dedicará no deleite de falar com Deus.
Jesus sabia muito bem disso. Por isso, ele vê a necessidade de ensinar aos seus discípulos a respeito desse tema que é tão vital e de capital importância para todos aqueles que foram feitos seus discípulos. Assim, então, meus irmãos, chegamos à terceira petição da oração que o Senhor ensinou. A última da primeira tríade, e que diz respeito a Deus e a sua glória. Eu não sei se vocês perceberam, mas as petições da oração do Senhor estão divididas em duas partes, de modo até semelhante às duas tábuas da lei. Na primeira estão as petições que dizem respeito a Deus e a sua glória. Já na segunda estão as petições que dizem respeito a nós e ao nosso próximo. É só você olhar para o texto que nós lemos hoje aqui. Prestem atenção nos pronomes que são utilizados nas primeiras três petições: teu e tua. E nas demais, o pronome é nós e nos. Essa, meus irmãos, é uma distinção essencial à sequência das demais petições. Principalmente pela ordem de importância daquilo que devemos pedir. Sim, meus irmãos, não foi aleatório, foi proposital essa ordem. Jesus está nos ensinando que em nossas orações, aquilo que deve figurar primeiro em nossos desejos é o que diz respeito a Ele e à sua glória. Logo, Ele nos adverte a jamais iniciar as nossas orações pensando em nós mesmos. Deus e sua glória devem sempre vir primeiro, não apenas no nosso coração, não apenas nas nossas vidas, não apenas em nossas relações de um para com o outro, mas principalmente em nossa relação com Ele e quando nos colocamos em oração. Logo, não importa quão desesperadora seja a nossa situação, não importa quão aguda seja a nossa dor, não importa quão terrível seja a calamidade que estamos a enfrentar, o problema ou a aflição que estejamos a passar, não importa. Nossa oração deve sempre começar com esse interesse. Nessa ordem, Deus e sua glória, como nos ensina o bendito Salvador. Sendo assim, meus irmãos, depois de termos pedido ao Senhor para o seu nome ser santificado entre os homens e em nós mesmos, e pedido para que seu reino venha e sobrepuje o reino das trevas que vigora nesse mundo, agora, como que uma conclusão lógica das outras duas petições que o seguem, chegamos então à terceira petição, e nela suplicamos ao Senhor para que seja feita a sua vontade, na terra como no céu. Ora, o resultado óbvio da vinda do reino de Deus entre os homens é exatamente o cumprimento da vontade do Senhor entre os homens. Porque no céu, irmãos, a vontade de Deus é cumprida de modo cabal e de modo perfeito. As Escrituras, ainda que não nos revelem exaustivamente acerca disso, mas de um modo suficiente nos atestam que uma das principais atitudes que caracterizam seus habitantes é exatamente essa. No céu, todos os seus habitantes e tudo o mais espera em Deus para glorificar e engrandecer o seu nome. Os anjos anseiam por isso, anelam por isso, voar sobre as ordens do Senhor, executar aquilo que o Senhor lhes mandou executar,
cumprir com cada uma das ordens que recebeu do Deus eterno. Meus irmãos, o supremo desejo de todos no céu é fazer a vontade de Deus e assim louvá-lo e adorá-lo. E esse deveria também ser o nosso desejo. Nosso principal desejo e anelo de nossos corações. Pelo menos no coração dos crentes autênticos. Os crentes devem desejar, conforme nos ensina o Senhor Jesus, que na terra todos façam a mesma coisa que é feita nos céus. É por isso então que ele nos ensina, irmãos, a pedir que seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu. Dessa forma, percebam aí, olhem para a Escritura, percebam que nessa petição, temos aqui uma requisição seguida de uma comparação. Na primeira sentença é manifesto aquilo que é requerido: seja feita a tua vontade na terra. Na segunda sentença é o parâmetro desse cumprimento, como é feito no céu. Logo, a vontade de Deus, a qual se faz referência aqui, certamente é uma só. Considerando isso, a própria unidade da divindade. Deus é um. No entanto, visando um melhor entendimento, podemos fazer aqui uma breve distinção de sua vontade em vontade absoluta e vontade revelada. A vontade absoluta de Deus e a vontade de seu agrado, por meio do qual, de acordo com o seu conselho eterno, ele determina todas as coisas. Tudo aquilo que vai ser feito ou não, que vai ser realizado ou não, de maneira que cabalmente tudo aquilo vai ser executado. Tudo aquilo, de fato, acontecerá. E percebam que essa vontade absoluta, meus irmãos, se estende sobre todas as criaturas e suas respectivas ações. Basta lembrar do que diz o apóstolo Paulo em Efésios 1:11. E do que ele volta a dizer em Romanos 9, versículo 19: quem pode lhe resistir à sua vontade? Ora, meus irmãos, nada acontece nesse mundo sem o consentimento de Deus. O próprio Senhor Jesus declarou isso. Mateus 10, 29. Nenhum pardal cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai, diz o Senhor Jesus. Ora, quando Deus criou o céu e a terra, Ele não pediu permissão. Quando Deus disse, haja luz, não houve nenhum debate. As luzes simplesmente vieram à existência. E essa é uma manifestação da sua vontade absoluta. Tudo o que Deus deseja deve necessariamente acontecer. Essa é a sua vontade absoluta, através do qual não apenas o mundo foi feito, mas também pela qual Deus redimiu nossa alma. É a vontade pela qual Ele soberanamente concedeu sua graça sobre nós e nos trouxe a si mesmo. E isso não pode ser frustrado. Às vezes, essa vontade também é chamada de vontade oculta de Deus e se difere potencialmente e totalmente daquela vontade que é chamada de vontade revelada. Logo, meus irmãos, quanto a essa vontade revelada, ela se expressa em sua palavra, e eu diria que mais especificamente em sua lei. E ao que então ela diz respeito? Ora, ela diz respeito à felicidade e salvação dos homens. É através dela que Deus revela a estes o que devem e também o que não devem fazer.
E percebam como ela se difere da vontade absoluta de Deus. No entanto, nesta, há um efeito da outra naquilo que concerne ao homem. E por quê? Ou como? Revelando-lhe não o que Deus quer de forma absoluta que seja feito, pois essa vontade precisa ser feita pelo homem pecador, mas sim o que é agradável ou desagradável ao Senhor. Logo, essa vontade abrange, então, a lei e o evangelho, com todos os seus mandamentos, com todas as suas proibições, ameaças, exortações e promessas, a fim de que o homem seja capaz de experimentar e comprovar, como diz Paulo em Romanos 12, 2, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o ardente desejo da pessoa que sinceramente pronuncia as palavras da terceira petição da oração do Senhor. Esse é o desejo ardente de todo aquele que de joelhos ora ao Senhor e diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É esse o desejo ardente. Que a vontade de Deus seja obedecida de um modo tão completo, de um modo tão cordial e imediatamente na terra, como fazem constantemente os habitantes do céu. Sendo assim, meus irmãos, quando dizemos seja feita a tua vontade, não é a vontade absoluta de Deus que devemos ter em mente para que seja feita, mas a sua vontade revelada. Aí talvez você olhe para mim e diga assim: mas por que a vontade revelada e não a vontade absoluta? Mais uma vez, irmãos, porque a vontade absoluta de Deus independe das nossas orações, independe de qualquer criatura. Ela sempre vai ser realizada. Aliás, ela é sempre executada. Como nós vimos hoje no sermão dessa manhã, de Gênesis 11, onde Deus deu uma ordem a eles, e Deus já havia decretado todas as coisas, o descendente da mulher viria, e ainda que eles fossem desobedientes, Deus, o soberano sobre todo o universo, a sua vontade não seria sobrepujada pela vontade de nenhum homem. Como alguns apregoam aí que pelo livre-arbítrio a vontade de Deus é sobrepujada. Não é, irmãos. Não o é. Esta vontade absoluta, não há quem possa resistir. Como diz Isaías no capítulo 46, abram a palavra de Deus em Isaías 46, nós lemos pela manhã e vamos ler novamente agora à noite. Isaías 46, versículos 10 e 11. Isaías 46, versículos 10 e 11. O Senhor diz: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Além disso, mais uma vez, não podemos esquecer daquilo que Paulo fala em Romanos 9,19. Quem há nesse mundo que possa lhe resistir à vontade? No entanto, há aqueles que podem discordar dessa vontade.
da vontade absoluta de Deus. Mas isso não de um modo rebelde ou pecaminoso. Mas isso somente até quando esta não lhe é revelada. E as Escrituras nos dão vários testemunhos acerca disso. Por exemplo, Abraão pôde interceder a Deus por Sodoma, mesmo tendo Deus decretado, em sua vontade absoluta, que aquela cidade seria destruída. Da mesma forma o fez Davi quando orou pela vida de seu filho, fruto do seu adultério com Batseba. Ainda que a vontade de Deus fosse para que aquela criança não sobrevivesse. E o que dizer então do apóstolo Paulo, que tanto mencionamos aqui? O que dizer do próprio Senhor Jesus, irmãos? Do qual, do mesmo modo, podemos tomar o exemplo quando no jardim de sua aflição, no Getsêmani, clama ao Pai para que dele o cálice que lhe estava proposto seja passado. Agora, contudo, observe, em todas essas ocorrências, em todos esses casos, o que acabou acontecendo? Quando Deus lhes revelou a sua vontade absoluta. Submeteram-se. Você sabe o que é isso? Submeteram-se. Sem resistir à vontade que lhes foi revelada. E assim não pecaram contra o Senhor. Mas como nós temos agido, irmãos? Quando nós insistimos com Deus, até usamos esse jargão. Eu tenho lutado com Deus em oração para que seja feita a minha vontade. Não é assim, irmãos? Porque eu já disse para Deus que eu não quero sair desse emprego. Eu já disse para Deus que eu não quero sair dessa casa. Eu já disse para Deus que eu não quero sair dessa escola. Eu já disse para Deus que eu não quero isso, que eu não quero aquilo, que eu quero aquilo outro. E Deus está dizendo, não é isso que eu quero para você, não foi isso que eu decretei. E ao invés de eu me submeter, eu me rebelo. Insisto contra aquilo que Deus determinou. Diferentemente do que fez Abraão. Diferentemente do que fez Davi. Diferentemente do que fez Paulo. Diferentemente do que fez o próprio Senhor Jesus, irmãos. Parem para pensar um pouco. Será que temos agido de acordo com a vontade revelada de nosso Deus? Como fizeram Abraão, como fez Davi, como fez o apóstolo Paulo, como fez o Senhor Jesus? Ou será que temos agido como Saul? Vocês lembram de Saul? Deus dá uma ordem para ele. O que ele faz? Desobedece. Aí Deus manda um profeta. O que ele faz? Dá um jeitinho, né? Cumpre parcialmente o que Deus mandou. Sabe o que acontece com ele? Deus o reprova, irmãos. Como nós falamos hoje aqui, lembram? O que acontece com os rebeldes contra Deus? Acumulam juízo contra eles mesmos. A história de Saul revela que a obediência incompleta, na qual o homem estabelece a sua própria vontade contra a de Deus, não recebe a aprovação divina, irmãos. E pode trazer sérias consequências. É só lembrar do que é dito em 1 Samuel, capítulo 15. Sendo assim, até quando insistiremos contra Deus
em querer sobrepujar a sua vontade revelada a nós, para tentar impor a todos os custos a nossa própria. E ainda tendo a ousadia de orar ao Senhor e dizendo: seja feita a tua vontade. Espera aí, a vontade de Deus deve estar subordinada à nossa? Ou será que temos falado apenas palavras ao vento, como um mantra, quando oramos a oração que o Senhor nos ensinou? Será que nunca, em toda a nossa trajetória de vida cristã, jamais paramos para meditar nessas palavras, naquilo que estamos pedindo ao Senhor? Quando oramos ao Senhor e pedimos que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é a vontade revelada de Deus que pedimos, irmãos. E sendo assim, nós devemos buscar por essa vontade revelada por Deus. Mas a pergunta que surge a partir disso é: onde Ele nos revela essas coisas? Vai chegar um irmão e vai dizer para mim, uma irmã profetiza? Não, irmãos. Ele nos revelou na sua palavra. E quais são elas, então? Várias. Mas nos apeguemos apenas a 5. Primeira, que os pecadores se desviem de seus maus caminhos e se convertam a Cristo Jesus. Oramos por isso, irmãos. Nós temos orado por isso. Nós temos testemunhado o amor de Cristo na vida de outras pessoas. Abram suas Bíblias em Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Deus diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Temos orado, irmãos, por isso, por aqueles que estão perdidos, pelos eleitos de Deus espalhados pelo mundo e que precisam do Evangelho, precisam ouvir a voz do bom pastor, para que se arrependam de seus pecados e dos seus maus caminhos e convertam-se ao Senhor. Nós temos orado por isso. Seja feita a tua vontade. Deus está nos revelando a sua vontade. E a vontade de Deus é: não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta de seu mau caminho e viva. Essa é a vontade de Deus. Tem sido a nossa. Em segundo lugar, que neguemos a nós mesmos e confiemos totalmente em nosso Salvador Jesus Cristo para a vida e salvação. Neguemos a nós mesmos. Eita, coisinha difícil, hein, irmãos? Eita, negócio difícil. Abra suas Bíblias em João 6,40, por favor. João 6, versículo 40. Nós só vamos confiar totalmente em Jesus Cristo, irmãos, quando nos esvaziarmos completamente de nós mesmos. Enquanto não fizermos isso, nós estamos falando que confiamos, mas no fundo, nós, na verdade, desconfiamos disso que proclamamos. Sabe por quê?
porque querendo ou não, nos apegamos às nossas obras. Nós muitas vezes oramos e dizemos: Senhor, tende piedade de mim, pecador, mas no fundo nós nos achamos que não somos tão pecadores assim. Nós dizemos: ser propício a mim, pecador, Senhor, mas nós não nos achamos verdadeiramente tão indignos assim. Achamos que somos bons. E que essa bondade que há em nós não é por causa do Espírito Santo, não é por causa da graça do Senhor Jesus Cristo, é por causa de nós mesmos. Por isso temos dificuldade de nos esvaziar de nós mesmos. Porque ainda estamos confiando em nossas próprias forças. Achamos que, como falamos pela manhã, somos nós quem definimos o nosso futuro, somos nós que fazemos o nosso dia de amanhã, somos nós que temos que prover a nossa comida, e não é, tudo vem pelas mãos do Senhor. É por isso que João 6,40 diz que, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não achem que isso é balela, mas tem muitos aqui que não creem firmemente nisso. Terceiro lugar, santifiquemos ao Senhor o nosso corpo e a nossa alma no Espírito. 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 ao 8. Paulo diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Veja, está qualificado aqui esses gentios, que não conhecem a Deus. O que subentende-se que os gentios que conhecem a Deus não andam assim. Eles honram seus corpos. E que nessa matéria ele prossegue, versículo 6. Ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Sabe qual é um pecado que nós cometemos muito? É vermos alguém chegar e falar mal de um irmão, que ele não ter provas e nós nos mantermos isentos. A nossa isenção é cumplicidade diante de Deus. É cumplicidade. Quando alguém chega para falar de outro irmão, para mim a primeira coisa que eu digo é o seguinte: você já procurou ele? Não, pois primeiro procure ele. Primeiro converse com ele. Sim, senhor pastor, eu vou conversar com ele em tempo oportuno, em amor. Ótimo, maravilha. Glória a Deus por isso. Porque a fofoca, irmãos, só se espalha se tiver quem dê ouvidos. A calúnia e a difamação, quando ouvimos, ainda que a gente diga: eu não sei de nada, né? Eu só ouvi o que a pessoa disse. Você está sendo cúmplice. Cúmplice. É tão culpado quanto o outro que difamou e caluniou. Ah, mas seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Não é assim? Paulo continua, veja aí o versículo 8. Ele diz: dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, veja. E sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Temor de homens não é temor a Deus. Quarto lugar, que todos que vivem na igreja de Deus, além do chamado geral, gozem também de um chamado particular, para viverem para a glória de Deus, firmando os seus passos.
O Senhor nos chamou, irmãos, de um tremedal de lama e da sepultura, para que tivéssemos nele vida e vida em abundância. Mas o que temos feito com essa vida? Que vida temos procurado viver? A vida como a dos que não amam a Deus e não o conhecem? Ou a vida dos santos? E será que temos sido firmes nessas coisas? Ou temos sido levados por qualquer vento de doutrina? Em quinto e último lugar, sujeitemos-nos uns aos outros sob a mão do Senhor em todas as aflições e gozos, como assim fizeram os cristãos em Cesareia ao verem a decisão de Paulo em ir para Jerusalém. Lembram dessa passagem? Que o profeta diz que ele não vá para Jerusalém porque ele seria preso. Lembram disso? E todos amavam Paulo. E tentaram de alguma forma demovê-lo, mas quando viram que essa era a vontade do Senhor, o que é que fizeram, irmãos? O que é que eles fizeram, irmãos? Se submeteram. E nós temos feito o quê? Eu fico imaginando se fosse hoje, sabe? Os irmãos escrevendo carta para o presbitério, fazendo passeata na porta da igreja, fazendo vídeo em rede social. Esses irmãos não fizeram nada disso. Sabe o que foi que eles fizeram? Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Nós amamos a Paulo, mas eu sei que tu amas muito mais do que nós. Seja feita a tua vontade, Senhor. Sabe o que é que eles fizeram? Exatamente o que Jesus nos ensina. Exatamente o que Jesus nos ensina. Meus irmãos, quando dizemos, seja feita a tua vontade, Senhor. E aí eu quero lembrar aqui do puritano William Perkins, porque ele diz que essa expressão, seja feita, ela deve ser vista em graus diferentes. O primeiro, ele vai dizer, é prescrito no Evangelho. E quando nós dizemos, seja feito, está pressuposto aqui um grau de esforço sincero e contente naquilo que o Senhor está fazendo. Um grau de esforço sincero e contente e confiante naquilo que o Senhor está executando. E para isso, o crente então se ampara no poder da graça que Deus concede, para exatamente nos submetermos e confiarmos completamente na sua vontade. O segundo grau, de acordo com Perkins, é ordenado na lei de Deus, sendo o cumprimento da vontade de Deus ao fazer o que Deus ordena nesse assunto, da perfeição comandada por Ele. Sabe o que isso quer dizer? Ele olha para a lei de Deus e pensa, Deus é santo. Deus é puro. Deus é sábio. Então quem sou eu para questionar os seus desígnios? Quem sou eu para confrontar os seus propósitos? No entanto,
esse segundo grau não pode ser alcançado nessa vida. Porque ainda que tenhamos essa perspectiva, e é essa perspectiva que temos que ter no nosso coração, não podemos esquecer que ela ainda não pode ser realizada de modo completo, porque ainda somos pecadores. Por isso necessitamos de Cristo. Por isso necessitamos de sua justiça. Por isso necessitamos do seu amor, da sua graça. Porque de outra forma, irmãos, não poderíamos abrir as nossas bocas para orarmos ao Senhor, dizendo: seja feita a tua vontade. Mas através de Cristo e confiando nele, podemos não apenas falar, mas crer com todo o nosso coração e sinceridade de que haja o que houver e aconteça o que acontecer, é a vontade do soberano Deus sobre as nossas vidas. E essa vontade é sempre boa, santa e justa. Por isso, o que queremos de Deus nessa petição é que Ele nos conceda a graça, para que sinceramente nos esforcemos para fazer e cumprir toda a sua vontade aqui na terra, como os anjos e os remidos que estão no céu o fazem perfeitamente. E que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Vamos orar? Ó Senhor, nós estamos gratos por Tua palavra. Porque, Senhor Deus, certamente já oramos inúmeras vezes a oração que Tu nos ensinaste. Mas certamente, em maior ou menor grau, não atentamos para tudo aquilo que ela significa, Senhor. E por isso queremos Te agradecer por nos ensinar, em tempo de podermos nos arrepender, para cumprir com a Tua vontade e louvarmos o Teu nome. Em Cristo Jesus, nós assim Te oramos. Amém.